Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um vídeo de perguntas e respostas. Pois é, aí, pela quantidade que vocês mandaram de perguntas ali, vai ser 1 hora de vídeo. Vocês que lutem para achar sua pergunta hoje, porque foi bastante claro comigo aqui para poder me ajudar nessa tarefa. Vitor Sarvas, e aí, Sarvas, como você tá? Fala, Felipão, tudo certo? Espero que todo mundo tenha juntado bastante louça aí para lavar, porque vai ter tempo aí, viu? Vai mesmo, porque olha, vou te falar, foi muito tema, vai ser interessante. Antes de começar o vídeo, vale a pena lembrar vocês de curtir o vídeo, deixar o famoso like, compartilhar ele, escrever nos comentários o que você achou do vídeo, o que pode melhorar, ou qual o próximo tema, ou mesmo deixar sua pergunta, né? Para a gente poder responder no próximo. Antes de começar o perguntas e respostas, trazer uma informação, né? Foi confirmado, né? Ou foi anunciado de forma oficial no NBB retornando ao Sport TV. Agora anunciado, então os jogos de quinta-feira vão passar no NBB. Inicialmente vai ser no horário das 19h15, tá? Isso porque a ESPN isso porque não, a ESPN mantém na terça-feira nos horários das 8. Então a gente vai ter 2 jogos aí na semana na ESPN, no Sport TV, né? E tem o Star Plus também, mas depois a gente pode detalhar um pouco mais. O próprio NBB já anunciou que a estreia, né, o primeiro jogo da temporada entre Minas e Flamengo vai ter transmissão do Sport TV, então bem interessante para a gente poder acompanhar. Vou pegar aqui porque eu vou te falar, de fato foi muita pergunta. Vou começar com o Patrick Yuri no Twitter. Ele perguntou o seguinte: ele mandou assim, eu sinceramente fiquei maluco com o tema ciência do esporte depois daquela série de vídeos. Então seria possível vocês compararem os modelos de cada cultura basqueteira, ou o que fazem diferente na base, ou que usam o método científico para desenvolver os jovens? É muito, eu sei. Olha, Patrick, o Savas vai responder aqui, ou vai te dar pelo menos alguns cases, porque eu acho que ele falar de todas vai ser talvez um pouquinho longo. Vale a pena ver o vídeo que saiu também hoje, que é o Conversa sobre Basquete. A gente fala sobre o projeto da Espanha e da França, então o Savas ali até... Amigo, foi citado até Polinésia Francesa. Depois dessa, você pode ficar sossegado. Mas, Savas, pode trazer ali algumas características, né, ou métodos científicos que são usados para desenvolver jovens nos países? Tá, vamos lá. É um pouquinho complexo, mas vamos começar pelo menos conceituando algumas coisas para a gente não confundir. Ele fala em cultura e ciência. São coisas diferentes, tá? A cultura ela é mais ligada a essa parte social, humana da coisa. A cultura do basquete ela envolve mais o quanto isso é difundido dentro de uma sociedade, quanto o basquete é social. E a ciência por trás do desenvolvimento de atletas é, de fato, um método científico, e aí que passa por N processos, que é comprovadamente eficiente que você desenvolva atletas daquela maneira. Eu vou dar um panorama um pouco mais global, que faz um pouco mais de sentido. Não é tanto a minha especialidade essa parte de desenvolvimento de atleta. Então, se eu falar alguma besteira no pessoal que estiver aí ouvindo que seja mais especialista aí, fica à vontade para me corrigir, não tenho problema nenhum com isso. Mas o que acontece? Em geral, o método que se utiliza é a partir de aprendizagem e controle motor. Então, você tem ali idades que são mais sensíveis a determinadas ações físicas e cognitivas. Então, você vai ter ali eu vou chutar uma idade e uma
habilidade motora, então não leva isso em consideração. Então eu tenho lá um menino de 12 anos que ele vai trabalhar a parte ocular e manual dele, que é óculo manual. Então, o recebimento de bola, esse acompanhamento entre a visão e o reflexo da mão e tudo mais. E aí você vai inserir isso dentro de um contexto de basquete. Tá, falei um monte de palavra difícil, muito legal. Vamos colocar isso na prática. Vou usar aí a Argentina, que é a nossa amiga aqui do lado, que eles fazem. Ó, professorzinho de basquete aí da Patagônia, lá da divisa com a Bolívia. Você tem que pegar o menino com 12 anos, que não sabe andar direito, porque é da idade, ele está crescendo, ele esbarra em tudo. Você tem que ensinar para ele aonde cabe e começa a ter o corpo dele, a segurar a bola, a bater bola com a mão dominante e andar para frente e respirar. Certo? Então ele tem que sair do sub-12 sabendo fazer tudo isso. Quais exercícios do basquete você vai utilizar? É uma escolha sua. Eu só quero que ele entre assim e saia assim. A partir de uma certa idade, o que você começa a fazer dentro do modelo? Você inclui aspectos táticos. Só voltando um pouquinho rapidinho, o Felipe já até falou do mini basquete. O mini basquete, ele tem essa veia cultural do basquete, tá? Que é o basquete pela diversão, o basquete pela prática. Para você aprender a gostar de basquete para praticar o basquete. Adendo feito, voltando. Depois de uma certa categoria, você começa a aplicar esses conceitos táticos um pouco mais complexos. E aí os conceitos táticos, eles vão estar ligados em todas as pontas do país. Por exemplo, a gente joga com um bloqueio indireto na seleção principal. Então, todo tipo de modelo que a gente tiver de modelo indireto, vocês vão poder usar na base. Então, o cara da Patagônia vai jogar nesse modelo de bloqueio direto, não tem problema. É bloqueio direto? Não tem problema. Então, você vai ensinar seus jogadores como faz, tudo isso aqui. Ah, mas isso limita o atleta. Na verdade, isso é uma ideia errada que a gente tem de padronização. Muitas vezes a padronização pode te levar para o mesmo destino no sentido de tornar mais escasso. Só que essa padronização ela vem na época certa. Ela vem na idade que o menino já teve todos os estímulos, menino ou menina, todos os estímulos anteriores, e ele já está com a parte atlética e cognitiva bem desenvolvida, e quando ele entra dentro do modelo, ele tem recurso motor para fazer aquilo, ele tem recurso cognitivo para fazer aquilo. E se ele precisar sair daquela quebra, ele consegue porque ele já tem essa experiência prévia. Aquela parte tática é só uma maneira que encontraram de convergir para um cenário competitivo. Então, é isso que o método preconiza. Então, você vai pegar, dividir em níveis sensíveis de idade, determinadas características físicas e cognitivas, e aí você vai distribuir isso dentro do seu país de N maneiras, que aí não existe uma maneira correta só. Boa, boa. Espero que o Patrick tenha gostado da resposta. É muito maior, né? Foi como o Sarvas falou, assim, mas deu para trazer ali uma ideia, acho que é interessante. O Diego Rizzo, também no Twitter, perguntou o seguinte: favoritos para o Mundial 2023 e mudanças que a gente gostaria de ver nos rumos da seleção brasileira em 10 anos. Nossa, vamos lá. A gente fez passou esse sentimento, porque são muitas coisas, né? Mas, assim, os favoritos, eu acho que vamos chovendo molhado, né? Estados Unidos, a Espanha ganhou a Euro agora, uma França, não tiraria uma Eslovênia, vamos ficar de olho numa Alemanha, como ela vai sair, uma Sérvia, vamos ver como a Alemanha vai sair no Mundial, a Euro caiu ali, mas
pode ser interessante. Chovendo molhado, a Argentina eu não descarto nunca. É sempre uma seleção. É uma seleção perigosa. Eu não acho que ela é a grande favorita, mas eu não consigo tirar ela da chance ali. Mas favorito, eu acho que tipo Estados Unidos, Espanha, a própria França é bem forte também. Para mim são as grandes favoritas. Para você, Sarlas. Cara, top 5 ali, colocar Estados Unidos, Espanha, França, Eslovênia e Sérvia. Acho que fica nisso, é difícil sair disso. Pensando assim de primeira, acho que, cara, para mim é isso. Assim. Agora, sobre o que eu gostaria que mudasse 10 anos, cara, muita coisa. Primeiro, assim, Diego, vale a pena ver o último vídeo que foi postado. Eu falo um pouquinho do cenário nacional e um pouco do seu déficit ali. Olha, o que eu gostaria de ver daqui a 10 anos mesmo, eu vou viajar, tá? Eu vou ser o lunático aqui, sabe? Vai ser mais um pé no chão, mas eu vou ser o lunático. Cara, eu gostaria que a gente tivesse projetos em todo o território nacional, sólido, até a resposta anterior do Sarvas. Eu gostaria que tivesse uma cartilha para que os treinadores, técnicos seguissem, dependendo da sua formação, do seu entendimento do jogo, até com sugestões mesmo de atividades, porque é isso, se eu vou ter projetos em todo o território nacional, existe a chance de alguns professores não serem formados. Eu particularmente, assim, eu acho essencial, é legal que tenha, mas entendendo o cenário nacional é bem comum isso acontecer, e ok. Então, com sugestões para eles, com acompanhamento, que eu acho que isso é fundamental, não é só deixar lá, entregar uma cartilha, mandar por e-mail e se vira. Fazer um acompanhamento. Eu gostaria de ter um projeto sólido nacional. Eu gostaria que... Eu vou falar CLV, tá? Porque é muito ligada à seleção brasileira. A gente está falando da seleção brasileira, né? Daqui a 10 anos. Eu gostaria que a gente tivesse, no mínimo, uns 10 scouts para que eles pudessem viajar, principalmente todo o território, para poder descobrir novos talentos em terrões, em lugares que o basquete não é propenso a florescer, vamos dizer assim. Aí eu faço uma adenda, né, no vídeo passado, até falo do documentário do Sérgio Baca, né? Eu gostaria de ter um scout ali, como descobriu ali com o Sérgio Baca e tal. Eu gostaria que tivesse um trabalho de scout maior. Eu gostaria que as competições nacionais, porque lá eu sei que essa briga eterna da CBNB não vai acabar, então eu gostaria que as competições nacionais dessem oportunidade para jovens em formação e formados pelos clubes de fato, tá? E também eu falei até no vídeo anterior, você repetiu aqui, mas eu falei lá, que não adianta o time X, o time do Felipe, contratar o atleta que o Sarvas lapidou durante anos e eu chamo para ele entrar na minha rotação como um jovem formado. Mas que na verdade não foi formado por mim, no momento eu me preocupei em lapidar ele, formar ele para o jogo do meu time, por exemplo. Então eu gostaria de, pelo menos ali, alguns jovens, cara, 5, 6 atletas por times, fossem da base, ou fossem formados no clube. Isso ajudaria na melhora da seleção brasileira, porque quanto mais jovens tendo oportunidade, maior evolução, a gente maior entendimento de quantos poderiam ser aproveitados. Além dos projetos sociais, além dos projetos sólidos no país, eu também ficaria de olho na base, no que está sendo feito na base, a gente acabasse com a cultura do resultadismo. Então, nada de sub-13 ter defesa zona, porque eu já vi isso diversas vezes. Tipo, cara, isso ganha título, mas não forma ninguém, e você tá jogando talento fora. Então, ter essa cobrança, esse acompanhamento. Eu citei vários aqui, tá? Mas, assim, é o que eu, basicamente, eu poderia citar mais aqui, tá? Mas é o que vem na minha cabeça agora. Eu gostaria daqui a 10 anos, para você, Savas, você gostaria daqui a 10 anos para a seleção brasileira, né? Nos rumos da seleção brasileira daqui a 10 anos. Eu vou ser
obviamente bem menos romântico. Cara, eu queria que a gente tivesse 50% dessa metodologia que a Argentina tem. Se a gente. E assim, eu falo 50% porque o método CAB tem 100 páginas. Se a gente tivesse o método CBB de 50 páginas, porra, cara, a gente já tá voando. Isso daí já ia ser um avanço assim que maior do que os últimos 50 anos de basquete que a gente teve aqui dentro. Porque se a gente consegue fazer isso, o boom de qualidade que a gente ia ter, e é até seguindo o que o Felipe falou, se vocês não olharam o método CAB no último vídeo, vão lá e baixem, leiam, joga no Google Translator, quebra com essa barreira da língua. Por que eu estou falando isso? Eles dão um exemplo de treino tático, treino físico, nutrição, tudo isso dentro desse mesmo documento, cara. Então, assim, é o que o Felipe falou, o cara do interior do Piauí ia ter um norte. Com um pouquinho de incentivo da CBB, ele conseguiria fazer muito com esse método desenvolvido e o incentivo. As duas coisas. E, cara, só com isso daí a gente já ia dar um salto de qualidade, assim, assombroso. Boa. Eu vou ajudar vocês, tá? Vou dar essa colher de chá, vou deixar aqui ó, nos comentários o link, o famoso método da Confederação Argentina de Basquete, para vocês darem uma olhada. Vamos lá. O Anderson pergunta lá no Twitter também. Como a seleção da Espanha, mesmo vivendo em um momento de inovação, né, conseguiu ganhar a forte seleção da França, tratada como uma grande favorita? Essa eu vou dar uma resposta muito simples, muito simples. Veja o vídeo anterior, porque só falamos de euro praticamente. E aí, tudo que a gente falar aqui vai ser repetido do vídeo anterior. Anderson, dá uma olhada lá, mas pô, obrigado pela sua pergunta, porque é uma pergunta boa e a gente foi um tema tão bom que a gente fez um vídeo muito longo lá falando sobre isso. O Felipe Knob falou sobre o Caboclo dispensado. O Caboclo, né, foi dispensado pelo Boston Celtics depois dos treinos. Então está liberado para assinar qualquer outro time. Inicialmente, os agentes, que são os mesmos agentes do Didi, o foco deles é que o atleta jogue na Europa, que não venha para o Brasil, mas claro, sempre existe a possibilidade, né? Se o mercado europeu não tiver aberto para nenhum dos dois ou para um deles, a tendência é ir para o Brasil e ajudaria qualquer clube aqui no Brasil. O Caboclo dispensado não trouxe, sendo muito honesto com vocês, não trouxe surpresa nenhuma, assim, né? E até eu vi alguns tweets, tipo, nossa, pô, e porque o Caboclo hoje é dia 21, tá? A gente tá falando dia 21. Foi dispensado um dia antes, né, do seu aniversário, né? Eu vou fazer aniversário hoje, por sinal, parabéns, Caboclo. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona, né? O jogador já sabia pelo menos há 10 dias da dispensa. Hoje só foi a data oficial de comunicação externa, então só foi hoje que foi comunicado de forma externa. Mas todo o staff do atleta e o próprio atleta já sabia com antecedência da sua dispensa. Olha, eu gostaria, eu acho que como qualquer um, né? Eu gostaria de ver o Caboclo na NBA. Porém, entretanto, todavia, também sabia que não era uma coisa tão simples assim de rolar. Por que não é tão simples? Caboclo é um baita jogador, joga muito bem, mas a nível NBA a gente tem que ir um pezinho para trás aí, eu ficaria desconfiado, tá? Caboclo voou no NBB, mas o NBB não é parâmetro para ninguém. Ponto. Na minha opinião, tá? Sendo bem direto aqui para vocês. Só que assim, a envergadura, o porte físico, a evolução mesmo do Caboclo de entendimento de tática foi um crescimento nos últimos anos. Isso é um fato. E claro, sendo bem trabalhado, pode se entregar muito mais em quadra ainda, né?
Porém, uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem, e nos Estados Unidos é um pouquinho cruel nesse sentido, na minha opinião, é que o Caboclo chega para o Boston Celtics com uma desconfiança grande, por sinal. Tá? Até conversando com pessoas próximas do jogador, tá? O que me diziam era muito isso, assim, era bem menos do que ele poderia render em quadra e muito mais de como seria o extra-quadra, como seria o fora de quadra. Isso porque o Caboclo, a última vez que passou pela NBA, não foi sendo também de novo muito direto, não foi um jogador exemplar fora de quadra. Tá? Então, não foi um jogador exemplar, compromissado fora de quadra. Ponto. A gente não precisa entrar em detalhes. Só que no cenário americano, isso não é tão simples assim. Diferente do Brasil, que temos nós, jovens ou velhos, independentes, né, que faz uma mídia independente, nos Estados Unidos, a cada quarteirão existe um jornal, existe uma cobertura em loco muito grande das equipes. Bom, tanto que existe tanta informação que a gente no Brasil, vão ver no Twitter, no Instagram, cria-se diversas páginas sobre os clubes, porque tem tanta informação que você consegue pegar a informação dos Estados Unidos e replicar aqui no Brasil, né? Claro, porque a gente não consegue pegar nada em primeira mão, porque a gente não está lá, então você vai ver vários perfis conseguindo pegar essa informação, porque tem muita informação lá. Essa desconfiança existe no Caboclo e sempre existiu. Então, assim, de fato, era muito mais de como ia ser o fora de quadra com o de quadra. E vamos deixar de ser romântico nesse, né? Se eu fui lunático no outro, eu vou agora tentar, na outra resposta, eu vou tentar ser pé no chão agora. O americano não esquece tão fácil assim, não é uma coisa tipo, sorriu, o Caboclo sorriu e tá tudo certo, todo mundo esqueceu, agora é um jogador novo, uma nova pessoa. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona para a mídia, não é assim que funciona entre outros agentes nos Estados Unidos, que também perturbam o diretor. Pô, você vai trazer um jogador que é problemático, ele fez isso. Eu me lembro, na época, quando ele estava aqui, ele fez X, Y, Z, deve ter tido, gente. E assim, então assim, a dispensa do Caboclo, na minha opinião, eu acredito que seja muito mais fora de quadra do que dentro de quadra. Isso quer dizer que se eles esquecessem fora de quadra, o dentro de quadra resolveria? Não. Não, porque o NBB não é parâmetro para nada. Ponto. Se o NBB não é parâmetro para nada, você vai depender do aspecto físico do atleta. E fisicamente, o Caboclo, ele está muito bem. Ele está muito bem. Fisicamente, ele é um jogador que pode render muito em quadra. Mas, chegando lá, o treinador do Celtics teria que lapidar, os treinadores do Celtics teriam que lapidar muito o Caboclo. Isso aqui não tá, aí é um se, né? Se fosse. Mas eu acredito que tenha muito mais o extra quadro do que dentro de quadro. Sabe, mas como é que você viu essa dispensa do Caboclo? Eu acho que, além disso, na verdade, ele deu azar, né? O Robert Williams vai fazer uma artroscopia no joelho esquerdo. É uma cirurgia extremamente simples, mas deixa ele fora de 4 a 6 semanas, em média. E o Boston simplesmente não tem nenhum jogador com mais de 1,90 m no rosto. E o Caboclo, por melhor que ele seja jogando como jogador interno, ele não consegue jogar como 5. Ele teria muita dificuldade, principalmente por causa do tamanho e o peso dele. Ele é muito pequeno para ficar jogando muito tempo como 5. Claro que eventualmente ele poderia fazer isso. Mas... E aí começa a pesar exatamente o que você falou. O Boston tem o Noah Vonleh, que é um jogador mais veterano, que já se provou dentro da liga, que joga exatamente na posição do Caboclo. É mais alto, é maior. E aí você já tem o Grant Williams, que é um anão que joga na posição 4. Pode colocar um outro cara tão pequeno quanto ele. Então, essas coisas pesam, assim. O Luke Cornett é um jogador bem meia-boca, mas é imenso. Um time que não tem ninguém alto pode fazer alguma diferença em determinados momentos. Então, ele acabou sendo redundante dentro do time.
Existiam muitas pessoas que faziam a mesma coisa que ele fazia. E aí, muito provavelmente, isso daí que você falou, Felipe, pesou. É aquele negócio, quando eu tenho um monte de gente que faz a mesma coisa, qual que é o diferencial? Putz, é fora da quadra. E aí, a gente não sabe o que pode ter acontecido, o que deixou de acontecer. Esse monte de fofoca de corredor aí sempre prejudica. Então, infelizmente, na NBA, ele é uma massa de um monte de jogadores parecidos com ele. Não é igual ao do NBB, que ele é destaque absoluto. Ninguém nem ia cogitar em fazer isso e tirar ele do time. Pois é. E se voltar para o NBB, vai brilhar novamente, vai jogar muito, vai fazer 30 pontos por jogo, 20 rebotes, e por aí vai. Mas é isso, a gente deseja de fato sorte do Caboclo. Eu, Felipe Souza, pessoalmente torço para que ele vá para a Europa, que ganhe cada vez mais rodagem, que eu acho que é essencial. Mas é isso, vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Olha, a gente falou de Twitter, agora vamos falar do Instagram, porque o Instagram bombou. E vou começar por aqui, hein? O Bruno Camargo, fez uma pergunta que, cara, a gente parece realmente repetitivo, mas não é, eu juro. Fez uma pergunta que a gente meio que respondeu no último vídeo. Que é o seguinte: por que a maioria dos times do NBB prefere investir em veteranos a dar espaço para os jovens? Sarvaz, quer começar essa? Vamos falar, então, um outro aspecto diferente do que a gente falou do outro vídeo, que acho que também vale a discussão. Pensando que o NBB é elite do basquete, tá? De fato é. Você precisa ser um time competitivo com os melhores jogadores. Esses jogadores mais veteranos pararam de render em algum momento? Como é que você vai fazer uma troca, uma mudança, qualquer coisa, se você pensar que essa é elite e que você precisa performar no mais alto nível, e esses caras estão performando? E aí, indo para esse lado, tipo, a gente não tem paciência para esperar o jovem performar, né? E aí a gente... É complicado, né? A gente vai cair de novo no que a gente falou no outro vídeo, que é do resultadismo, em alguns pontos. Então, eu acho que, na verdade, aqui... Eu acho assim, Camargo, de fato, os clubes vão investir nos mais velhos, tá? E nos veteranos. E até quando surge essa discussão nossa, 4 estrangeiros, nossa, tá tirando espaço do brasileiro jogar, eu não sei se é muito bem para esse lado, não. Porque, tipo, beleza, se fosse 2 estrangeiros, iria contratar mais 2 veteranos e não ia dar espaço para os jovens, né, mano? Então, esse é um debate que a gente pode até, se vocês quiserem, escreva aqui nos comentários, a gente pode até falar um pouco mais em outros vídeos, ou até deixar um vídeo só para isso. Mas eu acho que, assim, na minha visão, tipo, os clubes vão investir nos veteranos, porque eles querem resultado rápido, querem resultado a curto prazo. Raríssimos clubes que querem resultado a médio, nem a longo, a médio prazo. Todos querem a curto prazo. Bom, e raríssimos médio prazo. Eu acho que deveria vir muito mais do NBB mesmo, da NBB, de colocar uma regra, tipo, beleza, olha, pessoal, vamos tirar a obrigação dos 4 estrangeiros, vamos deixar, olha, a obrigação não, né, a possibilidade de ocupação de até 4 estrangeiros, a gente diminui para 2 estrangeiros, ou para 3 estrangeiros, e põe lá uma obrigação dos clubes em ter pelo menos 3 ou 4 atletas de formação do clube que tenham passado na base daquele clube pelo menos nos últimos 2 ou 3 anos. Isso. Ponto. Aí eu acho que a gente resolveria, né? A gente ajustaria um pouco esse processo. Acho que tem muita coisa para resolver, como é a base, por aí vai.
como é que são os times de base, né? Aí é um outro ponto, tipo, talvez para o Flamengo consiga, vamos dizer assim, consiga, né? O Flamengo também faz suas contratações pontuais um ano antes, tá? Então, mas o Flamengo conseguiria. Mas eu fico pensando talvez na Unifacisa. Será que a Unifacisa tem um time de base? Porque teve uma LDB que se jogou, foi o time do Flamengo, basicamente, com o uniforme da Unifacisa. Então, assim, mas ajustaria. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que os clubes vão contratar os veteranos, vão buscar os veteranos, de uma certa forma, porque o resultado é o que pesa, é o que o patrocinador quer, é assim que ele consegue vender um pouco mais, e é assim que funciona um jogo do cenário nacional. Então, acho que é muito mais esse foco. E tem um outro ponto, Felipe, um efeito colateral que potencialmente isso daí ia causar, que é bom, é que no curto prazo acabariam projetos, muito provavelmente, só que no médio prazo você teria projetos mais bem estruturados. Às vezes a gente tem que fazer esse cálculo de, beleza, a gente vai perder aqui agora, mas lá na frente os projetos que entrarem, eles vão estar mais robustos, mais sólidos. Eu não estou falando que esse é o caso da Unifacisa, muito pelo contrário, até porque a Unifacisa parece ser um projeto muito bem organizado, é que eles não tiveram essa visão ainda para a base. Quem sabe com uma obrigatoriedade disso, nem que eles... A Unifacisa, para quem não sabe, é uma faculdade. Nem que eles usassem os próprios atletas e colocassem dentro do time. Por que não? Poderia ser um modelo diferente, uma coisa um pouco mais americanizada, por assim dizer. Então, não sei qual é a mudança, mas precisa ter uma mudança. É aquela velha frase. Boa. Vamos lá. O Julielson Cardoso, ele eu acho que ele é flamenguista. Estou só supondo, tá? Porque ele falou assim, ó, Flamengo, o que vocês estão achando desse time? O Flamengo que já anunciou algumas contratações, né? O próprio Gabriel Jaú, o retorno do Rafael Hetzheimer, Pendi Aguirre, Vildoza também para essa equipe. E ainda deve fazer mais contratações. Perdeu o Iago para o time da Alemanha, né? Que era o ex-time do Cristiano Felício, Ratio Farm, lá na Alemanha. A gente não vai entrar em detalhes de todo atleta, todas as características e tal, mas o que eu posso dizer, na minha opinião, de fato, né, já que está perguntando o que eu acho que o Flamengo vem melhor do que a temporada passada dos americanos. As apostas não foram as melhores, tá? Isso é um fato, a gente viu isso em quadra. O Flamengo perde o Marquinhos e com uma ideia e com um projeto sendo comprado no sentido de, beleza, perdemos o Marquinhos, mas vamos contratar jogadores iguais ou que podem render, talvez até melhores que o Marquinhos ali e tirar essa dependência do Marquinhos, vamos dizer assim, tá? Não foram isso que o pessoal falou, mas era mais ou menos isso nos bastidores. Não rendeu, os jogadores de fato foram muito abaixo do esperado, e aí ficou muito aquela coisa do típico americano que quer pontuar, a todo custo. Mas taticamente não entrega tanto, e aí eu não estou eximindo o Gustavinho de nada, eu acho que o Gustavinho também tem suas parcelas ali, mas os jogadores não renderam. O Dartuck veio acima do peso. Estava claro isso em quadra. Brandon Robson não foi o Brandon Robson. Ou assim, na verdade, criou-se muita expectativa no Brandon Robson do que realmente ele poderia entregar. Ponto. O Flamengo perdeu o Franco Balbi nessa temporada também. Foi pro Boca, né? Entre outras perdas. Mas assim, temporada passada, com os americanos, não rendeu. Eu acho que essa rende mais do que a temporada, para mim, pelo simples motivo. Gustavo agora traz jogadores com pensamento
focado mais no tático do que no físico, e aí vocês vão ver em quadra, e vocês vão poder me falar. Mas são jogadores mais cerebrais e mais inteligentes dentro de quadra, e que taticamente devem responder melhor. Vão responder melhor que os americanos. Agora, se o Gustavo, se, tá, pessoal? Se o Gustavo quiser jogar no run, na corrida, na transição rápida, ofensiva e tal, talvez tenha dificuldade. Com o Pencaguirre, com o Coelho, com o Martin Coelho, que foi contratado também, com o Vildosa. Mas são jogadores muito bons. O Pencaguirre, por sinal, que já foi flertado pelo Bauru, já foi flertado pelo Franca e não fechou. Eu não sei se São Paulo flertou com ele, eu não lembro agora. Talvez sim. O Coelho, eu me lembro, e aí trazendo os bastidores aleatórios. O Coelho chegou uma vez perguntar para mim no Twitter se tinha a equipe brasileira precisando de jogador. Então, assim, tipo, o mais aleatório impossível. Mas é isso, assim, eu acho que de fato são jogadores que vão entregar mais para esse time do Flamengo. A tendência é a gente ver uma equipe mais organizada, mais cerebral no seu jogo e mais pragmática, talvez, em alguns momentos. Então, eu acho que o Flamengo está bem montado para essa temporada. O que você acha, Sarnas, do que você já viu das contratações e dos jogadores? Cara, desses daí, na minha opinião, o melhor jogador aí é o Vildosa. Baita jogador, jogou na Itália na temporada passada, jogava com o São Lourenço. Canhoto, muito grande, é um armador de mais de 1,90 m. Isso daí já vai causar problema para muita gente ali no basquete nacional. O Aguirre é um excelente defensor, um armador muito mais cadenciado, muito menos explosivo, principalmente que o Iago. Então, vai mudar bem o estilo de jogo. E o Coelho ele tem um espírito um pouco americano, assim, ele vai pontuar. Ele não sabe como, ele não sabe aonde, mas ele vai dar um jeito. Mas, assim, com o Jaú, eu vejo esse time aí do Flamengo bem mais forte. Porque o ano passado, o Robinson e o Tucker parece que bateram cabeça. Eles jogavam meio que muito parecido um com o outro. E quando estavam os dois na quadra, estava um batendo cabeça com o outro. Então, meio que não tinha muito espaço. E aí o Iago corria mais que os dois parecia que não pegavam na bola, reclamavam. Então, ficou uma coisa meio esquisita no modelo de jogo. Mas com os argentinos eu acho que vai ser bem diferente, assim. Eu acredito que vai ter que diminuir um pouco a velocidade, mas nada muito intenso, principalmente se o Vildosa começar o jogo. É um cara que gosta de correr também. E eu falei, na Itália ele jogou na Croácia, agora eu lembrei. Mas ele, cara, ele é um baita jogador, assim. Se ele render o que ele rendia no São Lourenço, o flamenguista aí vai gostar bastante da contratação dele. Boa. Vamos lá. Dando continuidade aqui. O Fer 2581, ele perguntou, né, sobre jogadores disponíveis ainda no mercado do NBB, e eu até respondi ele no Twitter, no Instagram mesmo. Eu juro que eu vou tentar compilar esses nomes para poder ver, porque são muitos. Teve atleta, por sinal, que mandou para mim na DM no Instagram que, olha, eu tô disponível. Então, assim, tem que compilar, com calma. Vamos lá. O Corinthians RS Retro pergunta o seguinte: qual a expectativa para o tradicional União Corinthians Santa Cruz nessa temporada? Achei bons reforços. Não sei se você viu os reforços, tá, Sarvaz? Até no Basquete 1 Minuto, lá, que é um vídeo que eu faço, eu falei sobre o União Corinthians, trouxe alguns nomes ali, eles renovaram com o Sims, renovou com o Teichmann, tem o Pauliste, foi o Enzo Ruiz para lá também, um jogador que se pontuar, se ele tiver com a mão boa no dia, vai ser um jogador que vai dar trabalho em qualquer equipe. O que me incomoda no Enzo é que fisicamente ele não entrega tanto,
ele é bem disperso na defesa, isso é bem tenso, principalmente, né, na posição dele ali de um ala armador, então vamos ficar de olho. Meu destaque ali foi para o Vitinho, né? O Vitinho que jogou pelo Vasco 2018, na temporada 2018, e cumpriu suspensão por doping, foi punido durante 3 anos por substâncias ilegais, está retornando. E aí até volta aquela pergunta, né? Por que investir nos veteranos, né? Tipo, o Vitinho não é um jovem, mas ele ainda seja jovem, mas ele não é um garoto de formação. Tá aí, querem resultado quanto antes. Vitinho, que é de Santa Cruz, então vai jogar na sua cidade natal. Não, o Corinthians, eu acho que assim, fez boas contratações, sabe? Mas não acho que vai brigar por título, ponto. Aí honestidade 100% e direto. Não acho que briga por título, mas eu acho que faz uma competição muito melhor do que a sua penúltima colocação na temporada passada. Para mim, vai para playoff, com certeza. Aí eu acho que fica na 10ª posição ali. Talvez se algum outro time der mole ali, ele briga um pouco mais. Mas é aquilo que se reforçou bem, ainda tem seus medalhões. Jogar lá em Santa Cruz do Sul não é moleza, é bem difícil. Então o jogo em casa vai ser importante, né? A gente teve até o jogo fatídico na temporada passada contra o Franca, uma vitória em casa, importante, mas cara, eu gostei das contratações. E você, Savas? Se eu não me engano, o Vinícius Pastor foi para lá também. Também. Cara, eu gostei principalmente no sentido de eles tiveram consciência de fazer um time competitivo. Eu acho que isso é um diferencial quando você é novo numa competição. Às vezes você precisa criar ali 1, 2 temporadas com times competitivos para entender como funciona, o que você precisa fazer para aí começar a ter um pouco mais de tração, sabe? E apostar nesse jogo em casa também, né? Porque, pô, o que você falou, Franca lá sofreu, jogar lá é um inferno. E um time competitivo, ele te traz essas vantagens, assim. Então, eu acredito também que vai ser um time de playoff esse ano, para ir no meio da tabela. Boa. E fazendo uma informação também aleatória aqui, grande André Coimbra tá indo para o Uruguai, vai jogar no Clube Esportivo Capitol. Coimbra ali, que passagem do Botafogo, entre outros clubes, já bem rodado aqui no NBB, vai jogar no Uruguai. Interessante, para ficar de olho. Vamos lá, vamos dar sequência. Ó, o J. Carvalho, não vou falar que é o João, não. J. Carvalho Júnior, 22, ele faz 2 perguntas, olha, tensas, né? A primeira é o seguinte: Alex Brabo, com quase 43 anos, ainda em alto nível, é o maior nome da história do NBB? Sarvaz, essa vou deixar para você. Você acha que ele é o maior nome da história do NBB? Cara, não sei se ele é o maior, mas um dos maiores com certeza. Ele... Não tá vendo. O maior? Não, é o maior nome da história? Eu vou ser um pouco tendencioso. Cara, eu vou colocar o Marcelinho como o maior pela quantidade de títulos, mas assim, quase. O Alex está ali muito perto. Eu gostaria muito que ele fosse o que eu acho que ele vai acabar caminhando para ser o mais longevo do NBB. Ele vai ser um cara que vai jogar aí até... Se bem que o Larry no time dele parece que eles competem, né? Para ver quem que joga há mais tempo, ficar até mais velho. Mas aí eu acho que o Marcelo Machado ainda está na frente dele. Eu ia de Marcelo Machado, assim. Para mim, quando a gente pensa o maior, e aí você não tá falando que é o... Você não fez a pergunta do melhor jogador tecnicamente em quadra que eu já vi jogando no NBB. Foi essa pergunta. Foi o maior. Quando você pensa o maior, de fato, eu vou pensar nos títulos, cara. O que ele fez no Flamengo é algo realmente bater palma. A carreira também do Marcelinho.
cara. Jogando no Uberlândia, jogando no time Telemar, jogando nos Alguires, ganhando a Liga da Lituânia, a Copa da Lituânia, jogou na seleção brasileira. Cara, o que ele fez em quadra e assim, o Marcelinho foi fundamental para alguns títulos, tá? Então, assim, não foi uma coisa de ele participou, né? Tipo, não, ele em alguns jogos ele foi de fato fundamental para o Flamengo vencer a partida. Então, eu vou de Marcelinho Machado. Ó, o J. Carvalho Júnior, 22, ele de novo faz uma outra pergunta seguinte, ó. Por que o campeonato de vôlei do Brasil é um dos mais fortes do mundo, o basquete passa longe? Ah, essa, você fez essa pergunta, que é uma boa pergunta, mas ela tem uma resposta que é totalmente previsível e que você não estava esperando por essa. Simples, na minha opinião, tá? O Sávio depois vai poder comentar sobre. Vamos olhar os dois esportes. Vou até trazer aqui, a Márcia Melson até me trouxe também na DM, a gente bateu papo sobre, ela me trouxe também informações e tal, que é previsível a resposta. Vamos comparar os dois esportes. O basquete é enorme, de uma forma geral, no mundo. Enorme dentro de quadra, fora de quadra. A gente tem diversos campeonatos com estruturas maiores, gigantescas, aportes financeiros muito fortes. A gente tem a NBA, que é a NBA, eu não preciso falar muito, né, do aporte financeiro, de quanto se faz, quanto é focado o negócio mesmo, o produto, a NBA ser para crescer, o quanto é investido anualmente, não só na NBA, né, aí eu estou pensando em todo o ciclo, tá? Quanto é investido para a universidade para conseguirem os seus melhores jogadores, quanto é investido no high school, no middle school e por aí vai. Na Europa a mesma coisa. O Savas que já trouxe no vídeo passado também, dos projetos sólidos, de quanto investimento, às vezes até do Estado, né, do país ali, é investido nesses projetos, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito grandioso. E em termos de basquete, cara, a gente tem tênis específicos de basquete, a gente tem produtos licenciados, não sei quantos produtos, e por aí vai. E o vôlei? Como é o vôlei mundialmente? O vôlei mundialmente, diferente do basquete, ele não é enorme, como o basquete é. Ele é bem menor financeiramente, tá? E até em termos de estrutura, muito menor, mas muito menor do que o basquete. Muito menor. Por exemplo, assim, a gente não tem... Eu não sei se tem hoje, tá? Mas até um tempo atrás não tinha um tênis específico para jogador de vôlei, por exemplo. Mas, mundialmente, em termos de estrutura, o vôlei é muito menor que o basquete. O vôlei não chega perto nos Estados Unidos, o vôlei tem um campeonato forte na Itália, mas ainda assim não é uma NBA como se fosse nos Estados Unidos. Por que é previsível a resposta? Porque você já entendeu basicamente que o tamanho das dois esportes são totalmente diferentes. Com isso, para você ser forte no Brasil, para você ter uma estrutura muito boa, ou se destacar muito, você tem que fazer muito, você tem que ter mais dinheiro, você tem que focar em estrutura, você tem que focar em grandes e enormes projetos, como o Savas trouxe, né? O projeto da Espanha, o projeto da França, o projeto da Argentina, que mobiliza o país todo para ter um destaque no cenário mundial, principalmente. No cenário nacional, a gente tem NBB. No cenário mundial, você tem que mobilizar o país todo. O vôlei, não. Porque mundialmente não está tão forte como o basquete, de uma forma geral, que o que é feito por aqui já traz resultado. Ele já traz resultado. Então, no final o vôlei precisa fazer menos para gerar resultados rápidos do que o basquete. O basquete precisa fazer muito mais para gerar resultados a níveis mundiais. E, então, assim, é a resposta mais previsível possível. Mas, Sarvaz, o que você acha? Cara, eu tenho alguns problemas em comparar modalidades, porque eu acho um pouco... A gente envolve muita coisa e uma delas é cultura, e isso
no Brasil é complexo. É complexo porque a gente tem cultura de vitória. Não importa como, onde, porque ganhou, você vai ter retorno. E o vôlei, indiscutivelmente, ganhou muito mais que o basquete. Isso daí, anos na frente, masculino, feminino, você escolhe e vai estar anos na frente do basquete. E talvez muito por causa disso, porque no cenário internacional o vôlei seja algo menor, então você consegue alcançar uma prateleira mais alta, não digo com facilidade, mas com menos concorrência, por assim dizer. Porque no basquete você acaba tendo uma concorrência muito maior. Mas isso não é desmerecer o vôlei, longe disso, é uma questão mais de, como eu disse, cultura, e por isso que é difícil da gente acabar fazendo esse comparativo. Boa. O Guilherme Zago tinha perguntado também sobre a dispensa do Caboclo, a gente já falou aqui. Também perguntou sobre CBB versus LNB. Vale a pena ver um vídeo que eu gravei também no Anais, uma parte 2 sobre essa treta, né, entre CBB e LNB. Também vou deixar aqui na descrição. O Joelson perguntou sobre quem irá transmitir o NBB nessa temporada. Vai ser o Sport TV, anunciado hoje, né, oficialmente. Também ESPN, Star Plus e provavelmente a TV Cultura, né, vai ser anunciado. O Rafael Lopes, deve ser Rafael B. Lopes. Ele pergunta o seguinte: como acabar com a dança das cadeiras, onde o jogador muda de clube todo ano? Olha, acabar não vai. A questão toda é que o que poderia facilitar era ter clubes melhor geridos para ter uma saúde financeira estável, ou que pudesse ajudar bastante para a próxima temporada. Por quê? O que acontece porque o clube normalmente faz contrato de 1 ano com o atleta. Porque o clube não sabe como vai ser o ano que vem. Ele não sabe de fato como vai ser o ano que vem. Ele sabe, tipo, compra o almoço e não janta, e assim vai. Ele não sabe como vai ser o ano que vem. É muito volátil, de uma forma geral. Muito volátil os patrocinadores, é muito volátil a gestão dos clubes. Os clubes no basquete nacional, de uma forma geral, são mal geridos. Por isso a gente tem uma rotatividade tão grande no NBB de clubes saindo. E os clubes que não saem também não são exemplo para nada, tá? A gente viu o Mogi saindo, que eu até, num texto que eu fiz, eu achei que o Mogi fez certo. Cara, na hora já está endividado, não faça mais dívidas. Tipo, pare, senta, põe o pé no chão e tenta melhorar a sua situação financeira. Mas a gente tem clubes que todos os anos terminam o NBB com atraso de salário, sem pagar os atletas, porque não tem condição. Então, assim, para essa sua pergunta, essa dança das cadeiras, para mim, basicamente pelo clube. O clube tem que ser sólido financeiramente, ou ter uma previsão financeira maior, a médio e longo prazo. E a gente já falou aqui várias vezes, não só nesse vídeo, em outros vídeos passados também. Aqui é muito resultadismo e muito pensamento a curto prazo. Não o Savas entregou 30 pontos no time anterior. Contratei e fez 10. Não, manda embora. Vou contratar outro no ano que vem. E assim vai. Então, passa pelos clubes. Para você, Sava. Passa pelos clubes e pela estrutura de uma maneira geral, né? Foi o que você falou. Às vezes a gente tem dificuldade de saber se vai ter campeonato. Que dirá ter projeto do clube. A gente teve uma briga aí de CBB e NBB que poderia nem ter campeonato. E aí? Entendeu? É aquilo. A gente até falou também no outro vídeo sobre, cara, os regulamentos dos campeonatos. Olha os regulamentos dos campeonatos. A gente tem briga porque os caras não conseguem escrever o regulamento pensando no ano seguinte. Você não sabe quem vai estar lá. É esse o nosso nível de desorganização.
Então, enquanto tiver isso, esquece. Vai ser a dança das cadeiras. Boa. Aí também já é uma resposta para o Rigo de Souza, que ele pergunta, né, por que os clubes não fazem contratos mais longos. O Novidade no Ar pediu para a gente falar sobre seleção brasileira. Cara, a gente falou bem sobre a seleção brasileira na America Cup. A gente até respondeu também hoje. Uma das primeiras perguntas foi justamente sobre o que a gente espera daqui a 10 anos sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira já deve falar muito mais até, na verdade, no ar, sobre lá em novembro, quando tem a última janela das eliminatórias da Copa do Mundo, que lá a gente vai falar bastante sobre. Vamos chegar para a última pergunta, sabe? Última pergunta, olha lá. O André Almeida. Leva nós para Chihuahua, CBB. A gente faz o programa em loco lá. Não é? Por favor. Leve a gente, né? Leve a gente. A gente precisa ir. Cara, o André Almeida, estou até aqui recuperando. O Andrezão, o grande Andrezão, se não me engano, do Racha dos Filhos, vou até confirmo depois. Ele faz uma pergunta bem interessante que o pessoal, né, já deve estar se fazendo, que é o seguinte, não é assunto, é pergunta mesmo. Vocês acham que essas medidas que a CBB vem tomando contra a LNB faz parte de um plano de médio a longo prazo para voltar a comandar a principal liga do Brasil? Olha, essa para finalizar, é maravilhosa, né? Minha resposta é sim, ponto. Para você, Sara. Sim, é o que a gente estava falando. Eles fizeram um movimento de primeiro vamos se reorganizar e aí parece que eles estão querendo pegar de volta. Pois é. E assim, vale a pena vocês darem uma olhada no vídeo que saiu junto com o Banais, o último vídeo, porque eu cito os termos do acordo que deve ser anunciado entre a Liga Nacional de Basquete, que organiza o NBB, junto com a CBB. E, amigo, a gente vai ter cada vez mais braços da CBB dentro da Liga. E, com esse movimento, eu não sou tão ingênuo, né? Eu já vi essa história, já li em revista, já vi filme da Disney, e eu sei qual vai ser o final disso aí. Savas, cara, como sempre, muito obrigado, hein? Foi muito bom estar ao seu lado, respondendo diversas perguntas da galera, hein? Muito obrigado mesmo. Valeu, Felipão. Obrigado a todo mundo que curtiu aí. E, se tiver alguma pergunta que a gente não respondeu, alguma outra dúvida, deixa no comentário aí. Quem sabe a gente não faz mais um, né? Aparentemente, o pessoal tem gostado desses vídeos de perguntas e respostas. Dá um trabalho para a gente correr atrás da informação ali, mas é muito bacana de fazer também. Então, valeu aí, pessoal. Boa. Não, total, pessoal. Se vocês tiverem mais perguntas ou achou que a sua pergunta foi mal respondida, a gente deixou a desejar, ou quer tocar em um ponto mesmo da nossa resposta, por favor, escreva aqui nos comentários. Eu provavelmente vou abrir caixinha também no Instagram, ou vou abrir um tweet ali para deixar o espaço para vocês comentarem. As minhas redes sociais, as redes sociais do Sarvas vão estar aqui na descrição, então você vai poder seguir a gente. E agradeço mais uma vez, porque realmente essa é a segunda vez que faz esse vídeo respondendo vocês. É uma interação, cara, super legal. E é uma interação que a gente não esperava lá atrás. Então a gente falou assim, cara, a primeira vez foi tanta pergunta, assim, não dá para ser um vídeo só. Tem que ser 2 vídeos. E é essa mesma coisa. Então eu agradeço de verdade. Eu sei que os vídeos estão longos, mas a gente está tentando trazer o máximo possível de informação e trazer o que a gente está pensando sobre os assuntos que vocês trazem para a gente. Como o Sarvas disse, deixa nos comentários perguntas, temas, sugestões, críticas, principais críticas, cara, o que a gente pode melhorar, como a gente pode fazer, por favor. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço.